ouvi-lo, ouvir o que ele tem para nos dizer. E pela esta manhã temos conosco o pastor Marco Vinícius. Vou pedir que venha até aqui à frente. Pastor Marco Vinícius, um grande amigo nosso. Há pouco tempo também participamos de um momento especial na vida dele, da consagração ao Senhor, ao ministério da palavra. E hoje ele está aqui conosco para nos trazer a mensagem do nosso Deus aos nossos corações. Seu coração está em ti, no Senhor, então ouça o que ele tem para nos dizer. Bom dia, igreja. É bom estar voltando aqui nesse mês de aniversário da igreja. Estivemos aqui no domingo, né, quando a igreja teve aquele culto abençoado, aquele culto de louvor e adoração a Deus. Estivemos na quarta e hoje aprove Deus nós estarmos com os irmãos nessa manhã, convidado pelo pastor Denilson, né? E quando eu recebi esse convite do pastor Denilson, eu pensei o que falar à igreja nessa manhã. A grande responsabilidade, meus irmãos, daquele que anuncia as boas novas é estar de acordo com a vontade de Deus. Muitas das vezes os nossos intelectos, nossos conhecimentos atrapalham o agir de Deus. Paulo vai dizer para Timóteo, não se apoie no seu intelecto. A gente precisa entender aquilo que Deus tem a falar à igreja. E a igreja completa 47 anos, e a igreja prossegue, né, em conhecer ao Senhor, é o tema dessa manhã, do culto dessa manhã. E eu quero falar, meus irmãos, nessa manhã, sobre as tentativas do inimigo de neutralizar a igreja. As tentativas do inimigo de neutralizar a expansão da igreja, o prosseguir em conhecer a Deus. Nós temos vivido um tempo hoje onde as igrejas que professam Jesus como o Salvador, as igrejas que professam Jesus como Senhor, elas têm passado algumas dificuldades em manter essa verdade acesa no coração da igreja. As igrejas têm sofrido influências de fora para dentro, influências que têm descaracterizado o chamado que a igreja tem de anunciar as boas novas àqueles que ainda não o conhecem. A igreja precisa ser inclusiva, a igreja não tem que ser exclusiva. Nós temos que buscar aqueles que estão de fora, para que eles também tenham o mesmo privilégio de conhecer a Cristo como um dia nós conhecemos. Mas, infelizmente, nós temos visto isso hoje. Eu quero pensar com os irmãos nessa manhã em duas tentativas do inimigo de neutralizar a igreja, o avanço da igreja. O avanço da igreja, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Nós vamos trabalhar sobre o livro de Atos. Atos 3, capítulo 3, o 4 e o 5. É claro que eu não vou ler os 3 capítulos, mas eu vou trabalhar em cima desses 3 capítulos. Atos é um livro histórico, registra o início da igreja primitiva no primeiro século da era cristã, em Jerusalém. E ali a gente vê duas tentativas do inimigo que eu identifiquei nesses textos. A primeira tentativa do inimigo é neutralizar a igreja de fora para dentro. A primeira tentativa do inimigo é neutralizar a igreja de fora para dentro. Atos no capítulo 3 registra justamente, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, vai dizer assim na minha versão: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona,
E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola, e Pedro, com João, fitando os olhos, lhe disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e arteiros se firmaram. A gente vê aí, meu irmão, no início da igreja, Pedro, ele olha para um homem que estava à margem da sociedade, um homem que não tinha acesso ao templo, um homem que vivia ali naquela situação, e Pedro, ele começa a entender qual é o primeiro propósito da igreja, meu irmão. Sabe qual é o propósito da igreja? A igreja precisa trazer esses que estão à margem do caminho para dentro do caminho que é a igreja. É muito bom ver os irmãos aqui nessa manhã louvando, glorificando a Deus, abrigando o coração no Senhor, como os cantamos. Grande é o Senhor, sim, grande é o Senhor, mas essa verdade precisa ser transmitida àqueles que estão lá fora. E Pedro, ele anuncia esse homem: olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. E é em nome de Jesus, meus irmãos, que as pessoas precisam entender que o poder reside em Jesus e não em pastor, e não em homem nenhum, mas é em Jesus. Há essa grande confusão hoje. A investida do inimigo em cima das igrejas tem sido essa: homens que têm se sentido o semideus, homens que têm se sentido o Todo-Poderoso, mas em nome de Jesus, meus irmãos, o poder reside em Jesus. E Pedro vai dizer isso para esse homem. Ele fala: olha, levanta, anda, em nome de Jesus. E o texto vai dizer que esse homem, no versículo 8, saltando, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles aonde, meus irmãos? No templo, meus irmãos. Aquele que estava à margem da sociedade, na mendigância, hoje ele é um homem de Deus. E a igreja precisa entender isso. Mas o inimigo, ele tem tentado neutralizar a igreja, meus irmãos, abrindo mão dessas verdades. Homens que têm assumido o papel de Deus. Homens que têm assumido o papel de Deus. Não, meus irmãos. Igreja Batista da Água Branca, se vocês querem prosseguir conhecendo a Deus, entenda essa verdade: todo o poder reside em Jesus Cristo. Todo o poder reside em Jesus Cristo. Conversava ontem com uma pessoa, um familiar, e nós estamos com um irmão que foi diagnosticado com câncer. E ele, há muitos anos atrás, caminhou na igreja católica, alguns meses se converteu, se batizou, hoje ele é membro de uma igreja evangélica. E ele, na visita que ela fez ele ontem, ele perguntou a ela: sabe, fulana, eu estou em dúvida se eu devia permanecer na igreja católica, ou se eu devia ter permanecido na igreja católica, ou devo permanecer na igreja evangélica. E eu falei para ela, perguntou minha opinião, eu falei: não, ele tem que permanecer em Jesus Cristo. É em Jesus Cristo, meus irmãos. É em Jesus Cristo que nós temos que permanecer. Não vou entrar aqui em mérito de igreja, de doutrina, não vou entrar nesse mérito. Mas é em Jesus que reside todo o poder, meus irmãos. Esse homem, ele olha para Pedro, e Pedro vai dizer justamente isso para ele. Mas o inimigo, meus irmãos, ele tem tentado neutralizar a igreja. Lá no capítulo 4, do verso 1 ao 23, vai dizer que Pedro, falando de tudo que havia acontecido, diz assim, capítulo 4 do livro de Atos, do verso 1 ao verso 3, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doentes muito de que ensinasse o povo e anunciassem Jesus a ressurreição dos mortos.
e lançaram mão deles e o encarceraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. O inimigo tentando neutralizar a igreja, meus irmãos, calar aqueles que anunciam as boas novas, aqueles que anunciam que Jesus é o Senhor, que em Jesus há poder. E Pedro e João são presos. É o ataque de fora para dentro do inimigo, o inimigo tentando neutralizar a igreja, tentando tolir a igreja de avançar, conhecendo e prosseguindo a conhecer a Deus. Mas o inimigo tem tentado fazer isso, meus irmãos, e uma das maneiras que o inimigo tem tentado neutralizar a igreja, meus irmãos, é a normalidade que a gente vive nesse tempo chamado hoje. Normalidade, tudo está muito normal, que as coisas estão acontecendo, as coisas do mundo, os valores do mundo, os princípios do mundo têm adentrado as igrejas. Lá em Malaquias há um registro que o povo, eles questionam a Deus. Que benefício há de te servir, de andar em retidão diante de ti, se aqueles que fazem tudo de qualquer maneira errado, nada acontece com eles. Mas Deus, com muita propriedade, Ele vai dizer, olha, vocês saberão naquele dia aquele que eu tenho por tesouro e aquele que eu não tenho. Tentativa, meus irmãos, do inimigo, minar dos nossos ouvidos, que tudo hoje é normal, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pessoas que têm vivido nesse lema e têm construído uma vida totalmente distante de Deus, presente na igreja, mas distante de Deus. Presente na igreja, mas distante de Deus. O inimigo tenta neutralizar o progresso da igreja, o conhecer da igreja, trazendo algumas mentiras, e muitos têm caminhado com isso. Mas ele vai dizer ainda lá no capítulo 4, quando ele tenta neutralizar Pedro e João, lá no 16 ao 20, veja comigo, por favor, no capítulo 4 do livro de Atos ainda, no verso 16 ao 20, dizendo: que havemos de fazer a esses homens, a Pedro e a João, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Não tem como negar, meus irmãos, é o poder de Deus. E eles vão dizer: mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-nos para que não falem mais nesse nome e a homem algum. E chamando-os, disseram que absolutamente não falasse, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro responde, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir antes a voz do que a voz de Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Igreja, essa igreja quer prosseguir, caminhando, conhecendo a Jesus. Os irmãos não podem negar, deixar de falar o que vocês têm visto e ouvido aqui neste lugar, meus irmãos. As maravilhas que o Senhor tem feito, os milagres que o Senhor tem operado, vidas sendo transformadas, vidas sendo alcançadas. Mas o inimigo, ele tenta neutralizar a igreja, meus irmãos, com a investida dele de fora para dentro. Vivemos um tempo hoje que há uma ameaça muito grande à igreja evangélica, onde nós não podemos falar, muitas vezes, as verdades contidas na Bíblia, não podemos falar abertamente, porque talvez sejamos passivos a processo, mas em nome de Jesus, meus irmãos, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, e Pedro fala isso para essas autoridades: olha, vocês não vão conseguir nos parar, porque nós vamos continuar falando desse Jesus, esse Jesus que me alcançou, esse Jesus que curou aquele homem lá no capítulo 3, um homem que vivia à margem da sociedade, um homem que foi restaurado, porque Jesus, ele restaura, meus irmãos, Jesus, ele restaura.
Jesus, ele tem esse poder de restaurar a vida do homem, de tirar o homem da escravidão do pecado para a vida que consiste em abundância, a vida que consiste em prazer, em alegria, mas alegria no Senhor, alegria no Senhor. Sabe, meus irmãos, mas existe ainda um segundo ataque do inimigo à igreja, e isso acontece, infelizmente, também nos nossos dias de hoje. Quero que você leia comigo, agora no capítulo 4, no versículo 36, até o 5:11, diz assim: Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que trazido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e a trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto, e transplantando para fora o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabia o que havia acontecido, e disse-lhe: Pedro, dize-me, disse-lhe Pedro, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que que entre vós vos concertais para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. Entrando os mancebos, a acharam morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e todos os que ouviam essas coisas. Meus irmãos, há uma investida do inimigo de dentro para fora, a invasão do inimigo no espaço da igreja, infiltrando no coração algumas mentiras no coração daqueles que compõem a membresia da igreja. Até ali tudo tinha sido glorioso na vida da igreja. Lá no capítulo 4, no verso 4, vai dizer que muitos, porém, dos que ouviam a palavra creram, e chegou o número de quase 5.000. Tudo era glorioso naquele momento na igreja. Quase 5.000 pessoas se rendem aos pés de Cristo. Mas o inimigo, ele tenta minar, ele tenta tolir a igreja, o avanço da igreja. E ele viu que a investida dele de fora para dentro não houve êxito, porque ele estava diante do trigo, meus irmãos. Ele não estava diante do joio. Ele estava diante de Pedro. Ele estava diante do trigo. E ele não consegue êxito de parar a igreja. E Pedro responde para ele: não temos como deixar de falar desse Cristo que transforma, que salva. Mas agora o inimigo, ele vai justamente trabalhar na vida do joio, no coração do joio. Ele vai trabalhar no coração de Ananias e de Safira. E isso ele tenta minar a igreja com esse tipo de investida no seio da igreja. E sabe, meus irmãos, é muito difícil hoje, quando nós vemos algumas atitudes, alguns comportamentos daqueles que falam que professam a Jesus como seu Senhor, mas não vivem como Jesus fosse o seu Senhor. É aquele velho ditado: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Sabe, igreja, se queremos continuar prosseguindo em conhecer a Jesus,
temos que ter cuidado em que o nosso coração tem se alimentado, meus irmãos. De que o nosso coração tem se alimentado. Queira saber você que Satanás, ele não tem corpo, ele não tem forma, ele precisa de uma boca para falar, ele precisa de um gesto para agredir o teu próximo. Jesus não, meus irmãos. Jesus veio de uma forma natural. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nascido de uma maneira virginal. Ele teve corpo, ele teve vida, mas o inimigo não, meus irmãos. E ele usa pessoas para tentar neutralizar o avanço da igreja. O avanço da igreja, meus irmãos. Precisamos ser vigilantes, simples como pomba, mas prudentes como a serpente. Infelizmente, nós não temos visto muito isso hoje no seio das nossas igrejas. Não temos visto isso. A prudência do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, meus irmãos. O salmista vai dizer isso. E assim a quem faz a prudência nessa pessoa. Mas, infelizmente, o inimigo, ele tem minado em muitas pessoas no nosso meio, tem usado pessoas para tentar impedir o avanço da igreja. Sabe, meus irmãos, quando o inimigo encontra morada no nosso coração, a retidão se torna como uma vitrine. Quando o inimigo, ele encontra morada no nosso coração, a nossa retidão se torna como vitrine. O que é vitrine, meus irmãos? Na vitrine tem o quê? Você tem que mostrar para aquelas pessoas que estão olhando que tudo ali é bonito, que tudo ali é perfeito. Geralmente as lojas, comerciais, elas botam as suas melhores roupas, os melhores preços, para que você seja atraído. Mas quando você entra, você vê que é uma outra realidade. Quando deixamos o inimigo abrigar no nosso coração, meus irmãos, a nossa vida se torna uma retidão de vitrine. Queremos que as pessoas olhem para uma coisa que nós não somos. Falamos até um evangeliquez, as frases prontas, mas quando você é confrontado com a verdade, você vai ver que não é nada daquilo, porque você não tem construído um relacionamento com o Pai. Você não tem construído um relacionamento com o Pai. E aí a sua retidão passa a ser uma retidão de vitrine, Barnabé, meus irmãos, ele era um homem bom, sempre investiu na vida de pessoas. Aqui ele abre mão de uma propriedade para assistir à necessidade das igrejas. Mais tarde ele investe na vida de Paulo e de João Marcos. A motivação de Barnabé era o amor, Ananias e Safira era o egoísmo. A motivação de Barnabé era o amor, mas de Ananias e Safira era o egoísmo. Pedro pergunta para eles, não era sua propriedade, alguém lhe obrigou a vender a propriedade? Por que mentiste ao Espírito Santo? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a motivação deles era outra. Eles olham para a vida de Barnabé, eles acham bonito o que Barnabé fez, o comportamento de Barnabé, eles fazem de uma motivação errada, eles vão e vendem uma propriedade e dizem que entregaram todo o valor diante da igreja quando eles não entregaram. Qual tem sido a nossa motivação, meus irmãos? Qual tem sido a nossa motivação? Barnabé, a motivação dele era o amor. Ananias e Safira era o egoísmo. Eram pessoas egoístas e que não conheciam quem era um Deus. Membros da mesma igreja, membros da mesma igreja de Jerusalém, Ananias, Safira, membros da mesma igreja. Sabe, meus irmãos, desafios são lançados à igreja. Muitas das vezes nós olhamos para aquele irmão generoso que abençoa a igreja, mas abençoa de coração, não pelo valor, mas o seu dar, o seu doar.
né? E aí você olha para aquele irmão, não, eu quero fazer, eu quero dar também, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, a tua motivação deve ser o amor, meus irmãos. A sua motivação não deva ser uma retidão de vitrine, não faça isso. Sabe por quê? Porque aos homens a gente engana, ao pastor Denilson a gente engana, ao pastor Marco a gente engana, mas a Deus ninguém engana, meus irmãos. Ninguém se esconde da presença de Deus. Davi, com muita propriedade, no Salmo 139, ele fala: sonda-me, Deus, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelos caminhos eternos. Tu conheces os meus pensamentos, meus irmãos. O Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece as nossas intenções, o Senhor sabe aquilo que vai dentro de mim, Ele sabe o que vai dentro do coração do irmão. Portanto, não brinque com o Senhor, não faça da sua retidão uma retidão de vitrine. Barnabé era um homem que investia, assim, nas necessidades das pessoas, mas, infelizmente, Ananias e Safira, eles viram de uma outra forma. Eu quero pensar ainda com os irmãos 3 características baseado nesse texto de retidão como vitrine. A primeira, meus irmãos, está lá no capítulo 5, no verso 1 e no verso 2. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. A primeira característica, meus irmãos, palavras dizem o que você deve ser. Ações dizem o que você é. Vou repetir. Palavras dizem o que você deve ser, mas as ações vai dizer o que você é. As palavras podem ser uma, mas as nossas ações são outra. Eles falaram que venderam e que depositaram tudo aos pés dos apóstolos da igreja, mas a ação deles não foi essa. Palavras dizem, mas as nossas ações são outras. Externamente, meus irmãos, Ananias e Safira eram crentes maravilhosos. A dádiva deles não era produzida pelo amor, buscavam apenas louvores dos homens e reconhecimento da parte das pessoas. O exemplo de Barnabé os fascinou, queriam imitá-lo. Barnabé ofertou para a glória de Deus, Ananias e Safira para a sua própria glória. Barnabé, ele ofertou para a glória de Deus, Ananias e Safira para a sua própria glória. Certa ocasião, um amigo pastor de jovem, pastor Denilson, de uma igreja grande aqui do Rio de Janeiro, e ele era pastor de jovem, e chegou ao conhecimento dele que alguns jovens estavam se reunindo toda tarde na casa de um deles para verem filmes, passavam a tarde toda de portas fechadas, tarde toda, jovens. E isso chegou ao conhecimento dele, ele pastor de jovem da igreja, ele chega e chama aqueles jovens para conversar, que aquilo não era prudente, eles estão tendo aquela atitude, né? E do pai dos jovens, um homem muito poderoso na igreja, né? Chega para ele: pastor, quero falar com o senhor. E ele: sim, podemos conversar. Não, quero conversar com o senhor no gabinete. E ele pega, e aquele pai, um dos líderes da igreja, um dos homens que tinham poder, um dos maiores dízimos da igreja, empresário forte, de uma grande igreja aqui do Rio de Janeiro, chega para ele: pastor, quero dizer o seguinte para o senhor: na minha casa quem manda sou eu, a luz da minha casa quem paga sou eu, o filho é meu, portanto o senhor não se meta na minha casa. Meus irmãos, sabe o que é isso, meus irmãos? É você viver uma vida pautada naquilo que você tem e não o que você é. Se achando que ele estava acima da autoridade espiritual do pastor, quando o pastor usou de uma orientação para o próprio bem daqueles jovens. Porque a Bíblia fala: foge da aparência do mal, meus irmãos. É a orientação bíblica. E aquele pastor falou o seguinte para ele: olha, meu irmão,
Se o irmão quer ir para o inferno, o irmão está levando o seu filho junto e os jovens consigo. Autoridade, meus irmãos. Porque nós devemos, meu irmão, fazer para a glória de Deus e não para a glória do homem. Não para a glória do homem. Se a igreja quer continuar a prosseguir, a caminhar, meus irmãos, as nossas atitudes devem ser para glorificar ao Senhor e não para nos glorificar a nós mesmos. Isso tem sido algum equívoco hoje nas igrejas chamadas evangélicas. E a gente precisa ter muito cuidado, porque essa é uma investida do inimigo de dentro para fora, meus irmãos. Dentro da sua membresia, do seu corpo. Ananias e Safira, como eu já falei, eles eram membros da mesma igreja de Barnabé. Mas a motivação deles eram totalmente diferentes. Motivações diferentes, meus irmãos. E aí a gente vê justamente a consequência. Mas existe uma segunda característica. Está lá no capítulo 5 ainda, no verso 3 e no verso 4. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Sabe, meus irmãos, a vida plena é diferente de uma prática religiosa pontual. Quando você tem uma vida plena diante de Deus, você vai proceder justamente como Barnabé. Mas quando nós não temos uma vida plena com Deus, simplesmente a nossa prática passa a ser uma religiosidade pontual. Religiosidade pontual. Jesus vai dizer naquele cenário da viúva pobre, aquela mulher, ela deu tudo o que ela tinha, uma simples moeda, mas era tudo o que ela tinha. Sabe, meus irmãos, como eu preciso aprender com Jesus? Você quer aprender com Jesus? Leia a Bíblia, meu irmão, mergulhe na Bíblia. Mergulhe na Bíblia. Infelizmente, muitos querem ter vida plena, mas não querem buscar os ensinamentos de Jesus, não querem viver da maneira como Jesus nos ensina. O casal, em vez de resistir ao inimigo, ele deu guarita às suas propostas, resolveram mentir ao Espírito Santo e enganar a igreja. Aquele casal, justamente, meus irmãos, eles ouviram o sussurro de Satanás no seu coração e eles deram guarita à investida dele na sua vida. E aí eles mentem ao Espírito Santo, eles tentam enganar o próprio Deus. Triste, meus irmãos, a gente vê um coração antes repleto do Espírito Santo, mas agora cheio de Satanás. Um coração de Ananias e Safira, talvez antes devia ser cheio do Espírito Santo, mas naquele momento ali eles estavam cheios das mentiras do inimigo, coração cheio das mentiras do inimigo, e isso levou a tal prática, a tal atitude. O pecado deles, meus irmãos, não foi só mentir ao Espírito Santo, mas tentaram falsificar o Espírito Santo. Eles buscando representar que a sua doação era divinamente inspirada. Eles mentem ao Espírito Santo e eles falsificam o Espírito Santo, porque eles tentam mostrar que a atitude deles era uma atitude motivada divinamente, e não era, meus irmãos. Isso é falsificar, meus irmãos, o Espírito Santo, a verdade. E quantos têm tentado falsificar a verdade, dizendo que aquela tua atitude é lícita, quando não é lícita de acordo com a palavra? Eles não erraram só em mentir, meu irmão, ao Espírito Santo. Eles tentaram falsificar o Espírito Santo, alegando que aquela atitude, ela era motivada divinamente do alto, e não era, meus irmãos. Era uma atitude das trevas,
Homens e mulheres que dão coração e dá espaço ao coração inimigo. São pessoas que falsificam o Espírito Santo. O texto nos traz esse alerta, meus irmãos. Esse alerta. Queremos continuar prosseguindo em conhecer a Cristo. Precisamos estar atento para que a gente não venha falsificar o Espírito Santo, tendo atitudes carnais quando alegamos que somos divinamente inspirados por Deus. Em nome de Deus, não, meus irmãos, não em nome de Deus. É em nome do próprio homem, da vaidade, do orgulho, da soberba, da altivez, falsificadores do Espírito Santo, falsificadores do Espírito Santo. A motivação daquele casal, meus irmãos, era inflar o seu próprio ego. Eles queriam só inflar o seu ego, as pessoas olhassem para eles e dizendo, lá, Ananias e Safira foram igual Barnabé, venderam uma propriedade, né? Estavam atentos às necessidades da igreja. Não foi essa. Eles queriam ser igual Barnabé. Sabe, meus irmãos, muitas das vezes nós queremos ser igual a outros irmãos que a gente vê, que tem um comportamento que glorifica ao Senhor, mas nós não queremos pagar o preço de buscar ao Senhor, dobrar os joelhos, ler a palavra, buscar um relacionamento com Deus. Muito bom a gente ver, né, uma irmãzinha que tem aquela fé, tem sempre uma palavra de esperança, né? Tu chega, irmã, estou passando por isso, aquela irmã te abraça, ora com você, ela te sustenta em oração. Aí você, eu vou fazer isso com fulano também, vou fazer também que eu gostei. Mas essa irmã, meus irmãos, ela busca um compromisso com Deus, ela busca um relacionamento com Deus, ela busca uma intimidade com o Pai. Você quer ser bênção, meus irmãos? Você quer viver para a glória de Deus? Você quer continuar prosseguindo em conhecer a Deus? Se aproxime dEle. Se aproxime dEle, meus irmãos. Se aproxime. Porque com certeza, pastor Denilson, o inimigo, ele vai investir, ou ele tem investido de dentro para fora, pastor. E infelizmente ele usa pessoas para tentar neutralizar os mais 47 anos que a igreja tem para frente, meus irmãos. Mas em nome de Jesus, a minha oração, meus irmãos, é que a palavra de Deus, ela encontre terra fértil no seu coração. Não conheço a igreja, pastor Denilson, muito ético, não conversa nada comigo sobre igreja, mas foi essa palavra que Deus colocou no meu coração para trazer nesses 47 anos da igreja. Essa foi a palavra que Deus colocou. E a gente, sabe, meus irmãos, procura ter muita responsabilidade quando a gente anuncia as verdades do Senhor. Mas para encerrar, meus irmãos, existe ainda uma terceira característica daquele que faz da sua retidão uma vitrine. Está lá no verso 5 do capítulo 5, o verso 5 e o verso 6. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que lhe ouviram, e levantando-se os mancebos, cobriram o morto, e transportado para fora o sepultaram. Sabe, meus irmãos, Deus extirpou a hipocrisia da igreja e tratou de uma forma radical para preservar a sua igreja. Deus, às vezes, trata de uma maneira radical, meus irmãos, porque Ele quer preservar a sua igreja. E, às vezes, a gente não entende aquilo que acontece, muitas das vezes, no nosso meio, mas é Deus preservando a sua igreja. Jesus vai dizer que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. A porta do inferno não vai prevalecer, meus irmãos. Ananias e Safira deram guarita no seu coração ao inimigo. Eles acharam que com aquela atitude eles iam prevalecer no seio da igreja. Sabe, meus irmãos, muitas das vezes nós negligenciamos a nossa relação com Deus, sabe por quê? Porque nós não conhecemos os atributos de Deus. Não conhecemos, meus irmãos.
Deus nos conhece, o que você nesse momento está pensando, o que vai no seu coração. Deus simplesmente, meu irmão, Ele toma essa atitude porque Ele queria preservar a igreja dele. E Deus toma esse tipo de atitude justamente por isso. O pecado escondido, meus irmãos, torna-se revelado, e o pecado revelado, ele torna-se julgado. O pecado oculto, ele produz derrota e gera morte. Há um paralelo entre o pecado de Ananias e o pecado de Acã. Acã recebe uma orientação, Josué recebe uma orientação por parte de Deus, para que eles não pegassem os despojos de Jericó, e Acã simplesmente vai e toma. E sabe, meus irmãos, eu quero dizer algo para vocês. Muitas das vezes, algumas atitudes nos nossos arraiais atrapalham o agir de Deus no nosso meio. Atrapalha. O texto vai dizer, se você for ler depois, lá no livro de Juízes, você vai ver justamente que o povo perde uma batalha, e Josué rasga as suas vestes, ele vai diante de Deus, e ele pergunta a Deus por que Deus permitiu que aqueles homens fossem mortos naquela guerra, uma guerra tão simples, tanto é que ele não manda nem todo o seu exército, ele manda 3.000 homens só, e Deus vai dizer, tem pecado no meio do seu povo, tem pecado no meio do seu povo, tem pecado escondido, meus irmãos, tem pecado em oculto. Triste é quando você vê um líder, aquele que dirige a igreja, que esconde pecados em ocultos na sua vida e que atrapalha o andamento, mas Deus sempre revela na hora certa e no momento certo. Quero dizer para você nessa manhã, meus irmãos, se você entrou aqui nessa manhã, que algo que tem atrapalhado o teu relacionamento com Deus, algo que só você e Deus sabe, se conserta com o Senhor enquanto há tempo, meus irmãos. Se conserta com o Senhor, porque não existe pecado em oculto para o Senhor, existe para nós que somos limitados, mas Deus não, Deus conhece todo o nosso ser, Ele conhece toda a nossa vida. O pecado oculto, ele produz derrota e gera morte. Sabe, meus irmãos, não se deixe enganar, pois abrigar no coração pecado de estimação é característica distintiva de quem quase foi salvo, e ser quase salvo é estar completamente perdido. Ser quase salvo, meu irmão, é estar completamente perdido. Pecado que está no nosso meio e que muitas vezes o inimigo usa o pecado de dentro para fora para tentar neutralizar os mais 47 anos que o Senhor tem para essa igreja. Procuramos estar atento a essas verdades, não minhas verdades, meus irmãos, que eu sou tão limitado, tão pecador quanto os irmãos, mas é a palavra que é ministrada no meu coração, e eu, como servo de Deus, como pastor, preciso dividir com a igreja, convidado pelo pastor da igreja, dividir com os irmãos essas verdades contidas na Bíblia. Quero concluir, meus irmãos. O inimigo tentou em duas frentes destruir a igreja, primeiro de fora para dentro, lá no capítulo 4, no verso 20, e Pedro responde para eles, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, mas há uma segunda tentativa do inimigo de tentar neutralizar a igreja, de parar a igreja, de prosseguir e conhecer a Deus. É a retidão como vitrine, capítulo 5, versos 2, e reteve parte do preço. Reteve parte do preço. Foi a segunda tentativa do inimigo de tentar deixar que a igreja prossiga em conhecendo a Deus. Mas, meus irmãos, há uma orientação dos apóstolos, como é que eles conseguiram vencer esses dois ataques, está lá no capítulo 4, no verso 31, por favor, leia junto comigo, capítulo 4 de Atos, no verso 31, diz assim: e tendo orado, moveu-se o local em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo,
e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Sabe qual foi a arma, meus irmãos, daqueles apóstolos, daquela igreja? Foi a oração e o anúncio da palavra de Deus. Uma igreja só vai continuar prosseguindo em conhecer a Deus, primeiro com oração e anunciando a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Para tanto, Deus nos abençoe, Deus ajude a igreja nessa prosseguindo, conhecendo a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Vamos orar a Deus nesse momento. E eu faço um apelo agora a você, que ouviu esta palavra vinda do Senhor aos nossos corações através do servo dele, pastor Marcos Vinícius. E uma frase falou muito ao meu coração. Toda a mensagem falou, mas uma frase em destaque. Eu faço. Por que Satanás encheu o teu coração? Ou permitiste que Satanás enchesse o teu coração? Nosso coração é como um copo. Posso fazer essa analogia. Nosso coração é como um copo. Você escolhe o que põe dentro dele. Ou você enche da palavra de Deus, ou enche da palavra do diabo. Você escolhe. As consequências virão depois. Que Satanás não tenha voz no seu coração, no meu coração, mas somente Deus tenha. E eu faço um apelo agora a você, que realmente quer, a partir de hoje, mais e mais, deixar Deus falar ao seu coração, encher o seu coração da sua palavra, da sua verdade. Tome uma posição diante do Senhor. Diga para Deus agora: Senhor, eu quero ouvir mais, eu quero encher o meu coração mais da Tua palavra. Porque, como o pastor disse, Satanás vai continuar fazendo o papel dele, de tentar parar a igreja, de dentro para fora e de fora para dentro. Então, vamos tentar, vamos lutar. Essa batalha é vencida em Cristo Jesus. É o que o texto diz. Somos mais do que vencedores nele. Sozinho, não. Sozinhos, não, né, pastor? Ananias e Safira perderam a batalha, porque eles deixaram Satanás falar no seu coração. Então, vamos orar e vamos pregar a palavra do Senhor. Mas você agora tem uma responsabilidade nas tuas mãos em colocar diante de Deus a sua vida, o seu coração, mais e mais, ou deixar continuar e Satanás falando. Tome a sua decisão diante de Deus agora. Diga para Deus no seu coração: Senhor, tome meu coração, meu vaso, minha vida e encha com a Tua palavra. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra vinda de Ti aos nossos corações, e que ela possa entrar e fazer ali morada, e que através dessa ação possa resultar em ações pessoais nossas, de arrependimento, de mudança de atitude, e a viver aquilo que Tu queres de cada um de nós. Sabemos que todos nós temos nossas falhas, nossos pecados, mas nós Te suplicamos, eu Te suplico pessoalmente, que haja na minha vida, haja de forma que venhamos a mudar as atitudes que vêm Te desagradando, se porventura existir, que mude. Ajude-nos, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Sem Ti nada nós podemos fazer. Que o Senhor nos ajude a abrir cada vez mais os nossos corações para a Tua palavra, para que ela possa entrar cada vez mais e encher, inundar, transbordar da Tua verdade, Senhor. Muito obrigado pela vida do Teu servo, pastor Marcos, que continue ajudando sua família, seus filhos, no ministério que o Senhor já propôs e já colocou nas suas mãos, para que ele possa desempenhar da melhor maneira possível para a Tua honra e para a Tua glória. Nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado.